Hoje, nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre gestão do tempo e produtividade na enfermagem, né? A questão da gestão do tempo é algo muito importante para nós, enquanto enfermeiros. Às vezes, nós achamos que aquele funcionário que passa do horário, de repente o horário dele é das 7 da manhã às 13 horas, ele fica lá trabalhando até às 13h30, 13h45, porque ele é comprometido, porque ele é eficiente, ele trabalha depois do horário. E é bem o contrário. Nós temos que pensar que nós temos um tempo de 6 horas para fazer as atividades. Quando a pessoa ultrapassa muito o seu tempo, na verdade, ela não soube realizar a gestão do tempo, tanto o profissional enfermeiro como a sua equipe de trabalho. Perguntamos, né, por que a gestão do tempo na enfermagem? Aí nós temos os dados, 70% dos enfermeiros relatam sobrecarga de trabalho. E, de fato, nós temos mesmo, né? No dia a dia de trabalho, nós sabemos até nas grandes corporações, nos grandes hospitais, existe uma sobrecarga, porque a clientela também é diferente. Então, acaba sobrecarregando. 35% do tempo é gasto com tarefas administrativas. E aí, o que acontece? Nós temos mais erros quando há fadiga por má gestão. Então, quando o enfermeiro ele não sabe fazer gestão do tempo, consequentemente, a sua equipe, ele é o seu espelho, também não vai conseguir fazer. Então, a prerrogativa de aparecer mais erros existe aí, nessa sequência de uma má gestão de tempo. E aí nós temos, a enfermagem é uma das profissões com maior demanda de gestão simultânea de tarefa. Às vezes, nos chamam ao mesmo tempo para várias coisas, é o telefone tocando, é o paciente chamando, é alguém da equipe que está chamando, a direção que vem na mesma hora, equipe médica que chama, farmácia que chama e assim vai, né? Então, acaba tornando o planejamento do tempo uma competência essencial. Por isso que é tão importante a gente falar da gestão do tempo enquanto nós enfermeiros, para podermos atuarmos com eficácia e eficiência nas nossas unidades de trabalho. Se nós falarmos qualquer coisa em relação à gestão do tempo e até a própria produtividade na assistência de enfermagem, nós temos que conceituar, né? E aí, qual é o conceito de gestão do tempo? O processo de planejar e controlar o tempo dedicado a atividades específicas para aumentar a eficiência. Então, eu tenho que saber o que eu preciso fazer em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, ou seja, eu vou elencar prioridades. Na enfermagem, envolve priorizar cuidados, organizar escalas e otimizar processos assistenciais. Porque o que nós fazemos? Nós chegamos, pegamos o plantão para saber como está o nosso paciente. Necessariamente, tem muitos hospitais que não se passa nem mais plantão, porque tem que estar tudo registrado no prontuário do paciente. E acaba passando só os pacientes mais graves, mas não fica aquela coisa interminável, às vezes você levando 30 minutos pegando um plantão, né? Ou passando plantão. E aí, essa questão da gestão do tempo é fundamentada numa teoria administrativa, que é a teoria de tempo de Lenken, que foi de 1973 que ele preconizou, ele descreveu essa teoria administrativa, que é a teoria do tempo. Em relação à produtividade, é a relação entre resultados alcançados e recursos utilizados, incluindo tempo, energia e competência. Como que eu produzo algo? E como que é o resultado final? Eu estou produzindo algo que vai gerar um resultado final. Qual recurso eu utilizei para essa produção? Quanto tempo eu levei para essa produção? Quanta energia eu gastei? E qual competência eu tive que aplicar para realizar essa produção? Na enfermagem, significa oferecer cuidado de qualidade com o uso racional dos recursos disponíveis, né? Eu tenho que trabalhar com a minha realidade e da melhor maneira possível. Aí acaba baseando-se no conceito de eficácia e eficiência de Peter Drucker, que é outro teorista administrativo, muito utilizado também nas questões estratégicas. Temos alguns desafios na gestão do tempo, né? A imprevisibilidade. Na enfermagem, na área da saúde, isso é rotina, na verdade, né? De repente, está tudo tranquilo, um paciente tem algum tipo de rebaixamento e acaba evoluindo por uma parada cardiorrespiratória, algo imprevisível. De repente, alguém estava andando, caiu, teve algum problema, aí já foi outra questão. Uma passagem de um catéter venoso central, estava evoluindo tranquilo, de repente fez
um hidrotórax, fez um pneumotórax, ou pulsionou uma artéria e começou um sangramento hemorrágico, né? Então, nós temos a imprevisibilidade, que são emergências e intercorrências que alteram as prioridades constantemente. A sobrecarga de tarefas, que são múltiplos pacientes, dependendo do paciente e do seu cuidado. Às vezes você trabalha é uma clínica, mas porém você tem muitos cuidados ali que poderiam até ser classificados como uma semi-intensiva, né? As tarefas simultâneas que nós temos que fazer e a alta complexidade, né? E a questão da burocracia, documentação extensa, mas que são necessárias e são obrigatórias, porque se eu não tiver todos os registros, todos os relatórios de tudo que foi realizado com o paciente, eu não tenho como dar sequência em qualquer tipo de tratamento do paciente. As interrupções, que também acontecem, né, com frequência, chamados frequentes, seja de qualquer instância que venha, né, esses chamados, o telefone, as solicitações da equipe, e aí a escassez de pessoal, porque muitas vezes eu até tenho um dimensionamento adequado. E mesmo assim eu tenho falta, eu tenho férias, eu tenho folga. E quando eu faço um dimensionamento inadequado? Ah, porque eu sou a enfermeira boazinha. Eu quero dar folga para aquele funcionário que pediu, porque eu não quero confusão com o funcionário. E aí o que acaba acontecendo? Naquele mesmo dia, você teve 2 absenteísmos. Como que fica essa situação? É você que responde por essa equipe e pela sua clínica que está ao seu comando, né? Fadiga e estresse. Aí, diante de todas essas questões, a gente acaba tendo plantões longos, que acaba comprometendo o quê? A tomada de decisão e o foco, né? Porque você acaba ficando fatigado e você pode tomar decisões que não são assertivas, que acabam sendo erradas. Temos outra matriz, né, que é chamada de matriz de Eisenhower na enfermagem. Eisenhower também foi um teorista, ele foi muito utilizado na guerra. Se vocês observarem, se colocarem ali no YouTube, vai bem aparecer um vídeo que fala do dia D da questão da guerra, porque eles fizeram um planejamento em cima dessa matriz de Eisenhower. Então, ele não só serve para a enfermagem, como ele serve também como estratégia de guerra. E aí, o que ele fala, né, o Eisenhower? Ele vem falando que, ó, fazer agora. O que eu tenho que fazer agora? São coisas que são urgente e importante. Então, o que é urgente e importante para nós na área da saúde? Uma parada cardíaca, uma hemorragia e uma deterioração clínica aguda do paciente. De repente, ele não tinha nada, começou com uma dor aguda assim, que você precisa entender o que está acontecendo. Isso você precisa resolver agora. Agendar. Não é urgente, mas é importante. Então, você tem a educação do paciente, porque você precisa planejar a alta dele. E você precisa instituir o autocuidado que ele vai realizar em casa, né? E a questão da atualização profissional, né? E delegar. É urgente, mas não é importante. Telefonemas de rotina, que de repente alguém pode atender no seu lugar. Solicitações administrativas que não são críticas. De repente você consegue delegar. E o que você precisa eliminar? Não é urgente, não é importante. Conversas excessivas. Ah, porque vamos nos encontrar no barzinho e blá, blá, blá. Isso fica para depois. Você trabalha numa unidade, você tem que gerenciar a sua unidade e o foco é esse. Esse é o foco do enfermeiro, né? Tarefas duplicadas. Às vezes você coloca 2 pessoas para fazer a mesma coisa. Processos obsoletos, ainda está utilizando processos que é lá do tempo de 1900 e bolinha, que não se utiliza mais. Hoje em dia, por exemplo, com o advento da tecnologia, nós temos uma inteligência artificial que faz muitas questões que diminuem muito o nosso tempo, né? Então, nós temos que estar antenado com as questões tecnológicas também. Tem outras técnicas e ferramentas práticas, né? Ó, o método ABCDE. Esse método, ele acaba tendo a classificação de prioridades, né? O que é prioridade naquele momento, né? Então, por que ele fala A, B, C, D, E? A, porque é vital. B, que é importante. C, é uma boa ideia. E D, é delegar. E, eliminar. É como se nós estivéssemos utilizando aquele método lá do Eisenhower. Aplicável ao planejamento do turno, né? Que eu vou aplicar. Eu tenho a técnica de Pomodoro, que é adaptada, né? Que são ciclos de foco de 25 minutos com pausa de 5 minutos. Então, eu foco em algo 25 minutos, depois eu dou uma pausa e retomo lá. Porque o que acontece? Se eu ficar muitas horas na mesma
função ou na mesma atividade, eu acabo perdendo o foco e eu acabo tendo desperdício de tempo e sem resolução. Checklist de turno é importante, né? São listas estruturadas de tarefas por prioridade, né? E horário. E aí inclui admissões, medicações e procedimentos em registro que são realizados com o paciente. O outro método é o método S-BAR, que significa o quê? O S é situação, é um método que vem do inglês, né? Porém, ele foi traduzido. O S significa situação, o B é background, a avaliação, o R é recomendação. Então, o que significa cada um? O S, que é a situação, é qual é o problema atual? Então, um exemplo que eu posso dar. O paciente está com falta de ar há 15 minutos e queda da saturação. Então, isso é um problema atual. O B, de background, significa um breve histórico, né? Qual é o contexto? Aí, um exemplo que nós podemos dar é o paciente com histórico de insuficiência cardíaca, internado ontem para ajuste de medicação. E o A de avaliação? Aí, o que você acha que está acontecendo? Aí, um exemplo. Acredito que ele esteja entrando em um quadro de edema agudo de pulmão. Eu tenho que ter já o quê? O meu olhar clínico, o meu raciocínio clínico apurado. E o R de recomendação, que significa o que você sugere ou precisa que seja feito. Você já tem que ter uma resposta, uma tomada de decisão para essa situação. Então, o que sugere-se? Sugiro a administração de diurético e solicitação de avaliação médica. Só que aí nós não podemos fazer prescrição. Então, o recomendado é logo chamar a avaliação médica. E o que eu posso fazer com o paciente com edema agudo de pulmão? Eu já posso instalar um oxigênio, que apesar de ser uma medicação, mas muitos locais já têm um protocolo que o enfermeiro pode fazer esse manejo. Você colocar o paciente em decúbito elevado, você restringir líquidos do paciente, observar se ele está com acesso venoso já funcionado, ou já deixando tudo ao redor. Um carrinho de parada cardiorrespiratória, o diurético à mão, porque assim que o médico chegar e prescrever, você já vai administrar todos esses medicamentos no paciente. Nós temos aqui delegação e trabalho em equipe, né? Então, isso que é importante. Eu tenho que saber quem é minha equipe, o que eu delego para cada um. E aquele que tem dificuldade em alguma atividade, eu tenho que investir em educação continuada, educação em serviço. Então, quais são os princípios da delegação? Conhecer as competências de cada membro da equipe, acabei de falar. Delegar tarefas compatíveis com a formação. O Conselho Federal de Enfermagem já nos diz isso, né? Manter supervisão e acompanhamento contínuo. Qualquer coisa que sair fora do eixo, você é responsável da situação, porque você é o responsável técnico da sua equipe. Comunicar expectativas de forma clara e objetiva. Não dá para ficar com rodeios às vezes. Às vezes você tem que chamar o colaborador e conversar com ele. Claro que você não vai expor ninguém, mas tem que ser sinalizado. Às vezes as pessoas não querem sinalizar porque acham que vai arrumar inimizade, vão ficar com raiva de mim. Só que aí você tem que entender. Se a sua equipe não funciona adequadamente, é porque ela é seu espelho. Essa que é a situação. A diretoria da organização, a supervisão, a diretoria, toda a instituição vai perceber essa situação. E aí o que vai acontecer? A sua equipe fica e você sai. Você é mandado embora. E aí vão procurar outro líder que possa fazer uma liderança positiva e eficaz, né? Criar ambiente de confiança e corresponsabilidade. Nós trabalhamos juntos, todos nós somos responsáveis e corresponsáveis. E quais são os benefícios para a equipe? Redução de 40% na sobrecarga do enfermeiro líder, aumento de 25% na satisfação da equipe, melhoria de 30% nos indicadores de qualidade, redução de 20% no tempo de espera do paciente. Então, eu tenho que saber delegar. Não pense que aquele enfermeiro que porque o que acontece? Muitas vezes o profissional ele vem com a carga da profissão, já é auxiliar, já é técnico e tem a transição para o enfermeiro. Só que muitas vezes ele não consegue adquirir a competência do enfermeiro. Ele ainda fica com o pensamento de auxiliar técnico de enfermagem, do querer fazer, de fazer a tarefa. E não é mais assim. O enfermeiro, dentro daquela equipe, ele é o cérebro. Então, o que acontece? Eu escutei uma vez uma frase que foi muito importante.
Não adianta o enfermeiro. O enfermeiro foi lá levar o paciente que estava, teoricamente, ele não estava tão grave, foi levar no raio-x para ajudar a equipe. Tá. O enfermeiro pegou o paciente, levou que deambulava, levou lá no raio-x, porque ele foi ajudar a equipe dele, porque ele é o legal. Só que cadê o cérebro da unidade? Nisso que ele foi lá levar o paciente, teve uma parada cardíaca dentro da unidade dele. Cadê o enfermeiro? Ele é legal, ele foi levar o paciente para o raio-x. Então, é isso que tem que entender. Não é o enfermeiro legal, é o enfermeiro que vai comandar a sua equipe. Ele vai conquistar a sua equipe pelo conhecimento, pela competência e não por ser legalzinho. O legalzinho, logo lá na frente, vai dar problema, porque você perde o respeito, na verdade. Então, o respeito é conquistado através do conhecimento, através, claro, o trabalho conjunto é importante, mas tem que saber qual é a prioridade. Então, de repente, você tem aquele enfermeiro que é o legalzinho, só que na hora de uma parada, ele não está ali do lado do paciente grave. Ele não conseguiu antever que o paciente ia ter uma parada, porque ele é o legalzinho. Então, isso é muito importante a gente entender que enfermeiro eu quero ser. Aqui alguns estudos que demonstram, né, a questão do impacto da gestão do tempo e da produtividade em relação ao cuidado, né? Então, essas evidências científicas, elas acabam demonstrando, né, Silva et al., que traz esse artigo, que foi de 2023, ele fala que 45% dos enfermeiros e sua equipe que trabalham com a gestão de tempo e produtividade ocorre a segurança do paciente. Então, você tem um paciente com cuidados mais efetivo. 38% você tem satisfação profissional da sua equipe. 52% diminuição dos erros. 41% eficiência na assistência. E 35% com o bem-estar da equipe. Então, você consegue elevar essas questões, essa produtividade relacionada à gestão do tempo. Os autores nos colocam algumas dicas, né, para essa prática do dia a dia na assistência de enfermagem, né? Primeiro, planeje o turno. Chegue 10 minutos antes e organize suas prioridades do plantão. Isso é importante. Quando você chega 10 minutos antes no seu plantão, você consegue entender o que está acontecendo. Você começa a priorizar 10 minutos antes e isso faz diferença. 2. Agrupe tarefas. Realize atividades similares em sequência para reduzir deslocamento. Se eu tenho que ir na farmácia, eu já vou pegar uma lista de tudo que eu vou precisar na farmácia. Eu não vou precisar ficar indo na farmácia a cada 5 minutos. 3. Use um checklist, né? Que é importante. Mantenha uma lista visível com horários de medicações e procedimentos. 4. Comunique-se. E a comunicação precisa ser bem clara, né? Passe informações claras nas trocas de turno usando o S-Bar, aquilo que a gente falou. A questão da situação, do background, da avaliação, tudo isso é importante, né? 5. Cuide de você. Respeite as pausas, hidrate-se e pratique o autocuidado, que é importante também. 6. Aprenda a dizer não. Estabeleça limites saudáveis sem comprometer o cuidado. Às vezes é necessário dizer não. É aquilo que eu falei. Nós não conseguimos ser um enfermeiro bonzinho a vida inteira, porque às vezes você tem necessidade de dizer alguns nãos. E acaba sendo importante na gestão do tempo e da produtividade para melhorar a assistência dada ao paciente e você ter uma equipe de enfermagem robusta, que simplesmente é competente e sabe trabalhar em relação à gestão do tempo e da produtividade. Para finalizar, nós temos, né, a gestão do tempo não é apenas uma habilidade administrativa, é uma competência clínica. Porque quando eu faço a gestão do tempo, eu estou antevendo situações que o meu paciente vai apresentar. Então, é uma competência clínica, porque eu tive um raciocínio clínico, eu tive uma criticidade ao olhar o meu paciente. Ela acaba impactando diretamente na segurança do paciente e na qualidade de vida do profissional de enfermagem, né? Então, priorize com base em evidência e urgência clínica. E para mim fazer essa priorização, eu preciso ter conhecimento. Delegue com responsabilidade e supervisão. Eu preciso conhecer quem é quem da minha equipe. Invista em autocuidado como estratégia de produtividade.
o autocuidado é muito importante também.